Ok, minha gente, Vanderlei Pérez já está aqui, segunda-feira. Normalmente, segunda-feira, o Vanderlei vem aqui para explicar os fatos do final de semana, os fatos políticos do final de semana. E esse final de semana nós temos dois fatos acontecendo. Primeiro, contas do prefeito rejeitadas, Vanderlei, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. Rapaz, bom, rejeitada em princípio, né? O prefeito teve a notícia há cerca de um mês. O Tribunal de Contas do Estado fez um relatório pela reprovação das contas de Teresópolis, por dois motivos insanáveis. Quando esses motivos são insanáveis, não há como sanar, né? Não há o que fazer. O prefeito fez um recurso, abriu prazo para ele, uma fala final, e já está, desde o dia 26 de outubro, para o conselheiro levar a pleno e votar as contas de Teresópolis. É raro isso, contas em meados de mandato ser reprovada. Já aconteceu em governos anteriores, Tricano, Jorge Mário, Arley, de terem o último ano reprovado. É muito difícil aprovar os últimos anos porque você consegue empurrar os problemas dos 3 anos para o último. E você vai, o tal insanável, você vai jogando e deixa sanar no último ano. O prefeito tem que fechar as contas no último ano. Então é muito comum os prefeitos ficarem inelegíveis por reprovação de contas no último ano do período dele. Já aconteceu isso com o Vinícius. Já aconteceu com o Vinícius em 2020. O último ano, daquele período da extemporânea, ele teve as contas reprovadas, teve um parecer parecido com esse no tribunal, e no pleno ele foi lá para se defender e tudo, e ainda assim teve as contas reprovadas, as contas vieram para a Câmara manteve a reprovação. Ou seja, coloca ele na condição de inelegível. A Câmara não tem o poder de tornar nenhum político inelegível, mas ela dá as condições, ela coloca as condições para, na hora da apresentação de uma candidatura, nos próximos 8 anos, o prefeito vai ter que provar na justiça que as contas dele não foram reprovadas pelo tribunal e não foram reprovadas pela Câmara. Isso aí vai ser muito difícil, complicado. Ou seja, a inelegibilidade dele é uma coisa óbvia, é clara, já pelas contas de 2020. Mas nas contas de véspera do último ano, é muito incomum isso, porque você pode, os problemas, empurrar para o ano seguinte, sabe? Faz o acerto da conta, que você cometeu algum erro na hora de fazer a administração, na hora de executar o orçamento, e manda para o ano seguinte, e manda aquele problema para o ano seguinte, e você vai fazer das tripas coração no ano seguinte para poder resolver essa parada aí. No caso de Teresópolis, ele não conseguiu, porque as contas, ele gastou sem prever. Um dos itens é esse, e o outro é a questão de recurso de Fundeb. Ele superestimou para ter facilidade para comprar, gastar doidado sem problema, e o dinheiro, e o Fundeb não chegou ao teto que ele pretendia. Isso não tem como sanar. Como é que você vai arrumar um dinheiro para colocar na conta do ano passado para cobrir aquele rombo que você fez? Ele gastou mais do que podia. Ele gastou mais do que podia em verba rubricada, porque não podia gastar mais porque é recurso de Fundeb. Então, são dois erros que ele cometeu nas contas de 2022, né? Que ele vai ter dificuldade para aprovar essas contas. Se o Tribunal de Contas, o relator dá o parecer pela reprovação, já com o parecer também do Ministério Público de Contas, então, muito dificilmente, não há conflito entre eles, né? Muito dificilmente o pleno vai votar de forma contrária. Acontece quando o conselheiro relator faz um relatório, entende que de jeito nenhum não pode aprovar, manda pela reprovação, mas o Ministério Público deixa uma brecha. O Ministério Público de Contas, do Tribunal, deixa uma brecha dizendo que, pensando bem, se isso aqui for feito, ele deixa as possibilidades ali. Isso não aconteceu nessas contas. Então, a notícia para Teresópolis, que é uma notícia ruim, para os próximos dias, é de que o Tribunal deve reprovar as contas de 2022 do prefeito, que é um fato inédito também, de ser a segunda conta reprovada pelo mesmo prefeito. Nunca teve isso. Nós tivemos outros prefeitos que tiveram contas reprovadas, mas 2 contas já não, né? E se você não acertou numa conta do meio de mandato, imagina a última conta, que agonia que vai ser isso aí. Então, verdade. As contas de 2023 e de 2024, elas podem ter muita dificuldade de passar no tribunal, porque os problemas só é o volumano. Você arruma um problema que não dá para resolver no ano seguinte, até porque a incompetência
para lidar com o orçamento, não se fez nada para mudar isso. Manteve-se as mesmas pessoas e manteve-se as mesmas práticas, né, administrativas. Então, é uma notícia ruim, e notícia no momento que é o único município até agora que tem os pedidos, que tem o relatório desfavorável para aprovação. Você vê aí Campos, Macaé, Maricá e mais uma, né? São 4 municípios que tiveram as contas, o parecer do tribunal pela aprovação. Guapimirim teve também, sem problema nenhum. Friburgo, Petrópolis, está todo mundo aí passando com louvor. E o prefeito encontra esse percalço aí. Isso é difícil porque um município que o prefeito não consegue administrar o orçamento, ele é mal visto também pelos parlamentares que podem jogar emendas para o município, para os arranjos junto ao governo do Estado e à União. Tudo dificulta a partir desse desaprovo do tribunal. Olha só, tem 2 perguntas aqui. Uma é fácil. As pessoas têm que entender um pouquinho. Eu até vou explicar, Vanderlei também, e a segunda o Vanderlei explica, né? O caso do político ficar inelegível, não importa se ele, o que vai estar lá. A Câmara não vai torná-lo inelegível, como o Vanderlei falou. Ele está inelegível, pronto. Isso significa o quê? Absolutamente nada. Porém, se ele for tentar ser candidato, ele não vai poder, porque está inelegível. O fato dele estar inelegível não significa nada na vida dele. Só vai significar se ele for tentar ser candidato, correto? Nós temos situações que são óbvias, né? Então, ou seja, se para você ter o ok da Justiça Eleitoral, quando você apresenta um pedido de candidatura, você precisa estar com as suas contas aprovadas, você não pode ter contas reprovadas. Exatamente. E as contas foram reprovadas pelo tribunal e a Câmara não reverteu esse resultado, muito pelo contrário, manteve o resultado, e ele não conseguiu reverter isso na decisão da Câmara também, porque ele apontou algumas coisas e tal, e não prosperou. Então, é óbvio de entender que ele vai estar inelegível quando ele pretender uma candidatura nos próximos 8 anos. Isso é muito parecido com a questão que esse prefeito aí resolveu me tirar para dançar, e é muito ruim você tirar sem saber dançar, né? A dança da política é meio complicada, e o prefeito é inábil politicamente. Ele vem dizer outro dia que eu publiquei uma fake news, quando disse que a prefeitura, que os secretários vão ter que devolver, os secretários de cargos comissionados vão ter que devolver o que receberam a mais durante 10 meses, no ano de 2022, em função de um aumento irregular que ele deu em abril de 2022. E quando o tribunal disse que estava errado aquilo, ele cancelou o aumento em novembro, e em janeiro ele deu um aumento de forma correta, e a partir de janeiro ele deu aquele mesmo aumento, um aumento parecido com aquele. Ele tinha dado 10% só para os cargos e os comissionados, e em janeiro ele deu 5% para todo mundo, que é o que ele tinha que fazer desde o início. Mas ao longo desses 10 meses em que os secretários e os cargos comissionados receberam salário a mais, sem previsão legal, isso vai ser cobrado. Então ele disse que é mentira isso, que a notícia é falsa, que não vai ter que devolver coisa nenhuma. Mas o tribunal mandou essa decisão para os órgãos de controle, para ele, tome providência, porque houve um pagamento a mais nesse período. Ou seja, se ele não tomar a providência de pedir os secretários dos cargos comissionados para devolverem, ou um órgão de controle qualquer, Câmara Municipal, OAB, Tribunal de Contas, Ministério Público, vão fazer uma ação civil pública para fazer essa devolução. Então, ou seja, tem coisa que é óbvia. Você, quando torna uma lei que concedia um aumento ilegal, essa lei não vale mais, ela está nula, você tem que justificar, você tem que pegar esse dinheiro de volta, pago a mais por um período. Não houve apropriação indébita, nada disso, mas houve um pagamento sem previsão legal. Isso é óbvio, e acontece a mesma coisa com a questão das contas. Se para você ser candidato precisa de ter as contas aprovadas, você, quando apresentar o pedido de candidatura lá na frente, se tiver essa pretensão, vai esbarrar, vai ser considerado ficha suja e vai estar inelegível. Então o prefeito está, sim, obviamente, inelegível, já em função dessas contas de 2020. Mas tem ainda as contas de 2022, que está caminhando para esse mesmo resultado, e tem as contas de 2023 e 2024 ainda para serem julgadas num período mais à frente, né, que as contas são julgadas no ano anterior. E isso aí até considera-se as contas reprovadas com um simples parecer do tribunal. No caso dele, não, foi confirmada pela Câmara Municipal, ou seja, já houve o julgamento político dessas contas. Então é necessário o julgamento político para que isso configure a possibilidade de inegibilidade mais à frente. Significa que se daqui a 2 anos, ele quiser 3, quiser ser candidato a deputado, não pode.
Aí sim ele está inelegível. A segunda pergunta aqui sobre se a Câmara pode cassá-lo, ele já está sofrendo aí uma comissão processante. A gente tem que aguardar o final dessa comissão processante. E o Marcos Jabi botou aqui que as secretarias municipais, que o Vinícius estaria loteando a prefeitura para ter governabilidade. Rapidamente a gente vai terminar esse papo, porque eu quero falar da pesquisa feita em Teresópolis. Tá dizendo isso não está bem acontecendo. Tem uma história aí, né, que ele está dando uma secretaria. Aliás, não justifica, né? Você tirar uma pessoa de primeira hora, né? Semana passada ele tirou o Lucas Homem da Secretaria de Trabalho, que não servia para nada. A secretaria não trabalha em nada. É um desperdício de manter uma secretaria dessa inativa, como ela vem ocorrendo nos últimos anos. Mas tirou um amigo do governo, que continua amigo, porque vai ser pendurado em outro lugar do governo, para dar um cargo para alguém. Isso aí não tem motivo. Se desse para alguém que tivesse vislumbrasse alguma possibilidade de melhorar a administração, de mudar alguma coisa, né? Mas é uma pessoa que está aí secretária há 2 semanas e ninguém nunca viu a cara dele por aí, nem sabe se ele veio trabalhar até agora, porque não se sabe não se sabe tanto do que ele vem fazendo nos últimos 10, 15 dias, do que se sabe do que o secretário ficou fazendo 5 anos na secretaria, que é só para pendurar mesmo, pendurar um amigo e ele receber ele 12, 13 mil por mês, que é o que acontece com essas secretarias menores, e que é um erro muito grande, porque eu lembro da reforma administrativa que teve em 83, quando o Celso mudou. O Celso Dalmaso era o prefeito de 83 e 88, e houve uma reforma onde acabaram os chefes de departamento e viraram secretários, né? Antes era diretor, chefe de departamento, então virou essa figura de secretário, existe a partir de 83 na reforma administrativa que teve. E surgiram ali a administração, então, com 12 secretários, né? Depois veio a cultura, então mas ficou 13, e vem com 13 há bastante tempo. E hoje nós temos 22 secretários. Então, nesses 22 secretários do secretariado municipal, você tem ali umas secretarias, umas 6 ou 8 secretarias que são fundamentais, que o secretário tinha que ganhar 10 vezes o que ganha, pelo trabalho que tem. Você vê, imagina um secretário de saúde, ele pode ser preso a qualquer momento por um erro administrativo da administração, sim, por uma incompetência política do governo, ou seja, ele não tem hora, o relógio dele é 24 horas full time, ele tem que estar trabalhando e à disposição do cargo dele esse tempo todo, porque toda hora alguém fica doente, toda hora alguém precisa de uma transferência, toda hora tem um problema administrativo de alguém que não foi trabalhar, um médico que não entendeu direito, você tem várias situações. Estou citando a saúde, porque é grave realmente a questão, a condição do trabalhador, do secretário de saúde, é uma condição muito arriscada, né? Porque além de trabalhar demais, ainda tem essas possibilidades. Um procurador-geral, cara, todos os problemas da máquina, explode 40 a 50 mil processos, é ele que tem que pensar, ele tem que articular, tem que ter uma subprocuradoria que funciona muito bem. Aí você tem aí um secretário de administração, que trabalha muito, você tem um secretário de Fazenda que tem que estar muito bem afinado com os departamentos dentro da sua secretaria para a coisa fluir. E ele tem que ter uma visão da máquina para conseguir jogar dinheiro dentro do governo, para o governo poder gastar, né? Ou seja, tudo passa por ele. Então, você tem umas 6 ou 8 secretarias que são fundamentais. E tem outras que só servem para pendurar amigo. Secretaria de Trabalho é uma delas. Do jeito que está sendo tocada essa Secretaria de Desenvolvimento Social, também é. Porque, você vê, quanto tempo? É sempre um amigo do governo, um pendurado de algum político que está precisando ser amigo do governo. Você tem secretarias que não têm utilidade, ciência e tecnologia. Para que gestão de pessoas, que é um departamentozinho da Secretaria de Administração. E não agora precisa. É secretaria. É tudo secretaria, e isso é muito ruim, porque você, na mesa, quando o prefeito faz uma reunião, eu já fui secretário, você tem ali 22 elementos, uns 5 ou 6 que são fundamentais, ficam quietinhos, e você fica na mediocridade do cara que fala pelo prazer de ouvir a voz, porque ele não tem utilidade no governo, mas ganha igual aos outros, e desmerece muito o cargo, né? Então, quando o governo não reorganiza essa administração, né? Ou então nem mesmo entende quais são as secretarias fins e as secretarias meio, né, que são as secretarias que funcionam e as outras que agem politicamente, que servem às outras secretarias e outras que agem politicamente perante a população, se não houver essa nova reforma administrativa, e se não parar essa prática de pendurar os amigos de primeira hora no governo para eles
ficarem bem, né? Até porque a política vai ter reeleição, vai ter novas possibilidades, tem que manter essa gente próxima, e se não mudar essa prática, você não vai ter nunca uma administração correta. E daí essas avaliações ruins do governo quando vem uma pesquisa, como que parece ser o assunto que você quer falar. É o assunto que eu quero falar agora, de uma pesquisa que está no jornal de hoje. Pesquisa mostra que o povo pensava da gestão municipal, e apontando a saúde aí com muitos problemas. Eu tenho acompanhado a situação da saúde, eu sei que tem problema, mas sei o trabalho que é hoje, que é feito na Secretaria de Saúde. A secretária é boa, hein? Com todos os problemas, ela é boa, secretária. É uma secretaria política, né? Você tem que ter uma política de relação com os servidores, são servidores complicados. Política. Sim, mas é uma secretaria que você tem que agir com política, né? Não digo nem a politicagem, mas você tem que ter uma habilidade administrativa e habilidade política também, porque tudo se resolve. Você tem ali pedido de vereador, você tem uma condição que você tem que acertar, não pode ser um idiota nesse cargo. Então, o governo até tem acertado, tem colocado umas pessoas com boa vontade, e essa secretária atual tem muita boa vontade de acertar e tenta fazer o que consegue. Mas a máquina não mudou o modelo da administração. Esse modelo que está aí, as pessoas que operam a Secretaria de Saúde são as mesmas, de 10 anos para cá. Não mudou nada. Então, muito difícil um secretário chegar numa pasta e fazer mudanças se ele não tem essa autoridade, essa autonomia para mudar, né? E a saúde foi, nessa pesquisa feita em janeiro, faz hoje 10 meses que essa pesquisa foi feita, ela aponta a saúde como a maior reclamação do Teresopolitano. É uma pesquisa inédita, embora ela só tenha vazado agora, né? Porque o governo pretendia, certamente, se a pesquisa fosse favorável ao governo, o prefeito ia fazer uma selfie, ia publicar, ia pagar anúncio, ia fazer o diabo para mostrar que o resultado era bom. Mas o resultado foi um caos, entendeu? O prefeito apareceu com 20% apenas de aprovação, 17% considerando o governo muito ruim. E os outros, mais da metade, tanto faz, é regular. O cara que diz que é regular é porque não quer se comprometer. Porque se ele gosta, ele diz que está bom mais ou menos, né? Dizer que está regular é porque ele não aprova também. Então você pode colocar metade desse regular aí como sendo bom também, e a metade como sendo ruim ou muito ruim também. Então o governo foi muito mal avaliado, isso em janeiro desse ano, 10 meses atrás, fazendo hoje. Daí a oportunidade da publicação, da divulgação dessa pesquisa hoje. E é uma publicação, inclusive, que o Diário vem tentando fazer há bastante tempo. Já tem mais de mês que a gente soube dessa pesquisa feita, a gente soube porque essa pesquisa custou R$27 mil. É dinheiro público. Então, ou seja, a informação que o Instituto detectou é de interesse público. O público tem o direito de saber disso. E a Prefeitura sonegou essa informação ao Diário. Mas como foi feito um pedido de informações na Câmara, e a pesquisa teve que seguir como documento para a Câmara, nós tivemos acesso, então, a essa pesquisa na íntegra a partir dessa informação que chegou à Câmara, e publicamos aí a avaliação do Teresopolitano sobre os itens que foram pesquisados pelo Instituto Informa, 10 meses atrás, e já era bem ruim o quadro da administração 10 meses atrás, antes do prefeito ter tido as contas reprovadas pela Câmara, né? Antes dele cismar com esse negócio de vender água e criar essa insatisfação generalizada na cidade, né? E antes também de construir, abandonar as obras, antes do caos administrativo acontecer. Não tem nada de bom acontecendo? Bom, de 10 meses para cá piorou muito, né? O quadro em 10 meses atrás, a avaliação do governo 10 meses atrás já era muito ruim. Então, se repetisse a pesquisa hoje, era bom ele ter publicado isso aí, porque já estava bom. Esse resultado ruim de 10 meses atrás era melhor muito que hoje. Bom. Hoje está muito ruim, porque tudo aconteceu, né? O governo vem ladeira abaixo há bastante tempo. E há bastante tempo, de uns 6 meses para cá, né? A coisa degringolou lá para o meio do ano, antes de julho, né? Você vê, não teve desfile porque o prefeito estava com medo de ser vaiado na rua, né? Já era, isso aí foi julho, né? E de lá para cá, mês 7, nós estamos aí no mês 11, né? Nesses 5 meses seguintes, 4, 5 meses depois, aí, a coisa vem se agravando. O Teresopolitano vem percebendo que o prefeito é um grande enganador, é um fazedor de frases feitas, né? Ele não tem assim ele é muito de selfie, de falação, mas de ação não é. Então, parece que, para o povo, caiu a ficha da incompetência. 3 anos para reformar a feirinha.
outros 3 para reformar a rodoviária. Uma obra que foi feita com dinheiro público, dinheiro da prefeitura. Ou seja, para se fazer um prédio, para se adquirir um terreno, fazer um prédio, a prefeitura usa o dinheiro próprio. Para fazer uma pintura, depende de dinheiro do Estado. E agora, para fazer uma calçada em torno dela, tem que gastar R$500 mil para fazer uma calçada, que depois que foi dito que tem uma placa lá dizendo que era aquele R$500 mil para pagar a calçada, o prefeito disse que não é bem verdade, não é assim, que é fake news, que tem também a calçada da Câmara, da Prefeitura, a calçada da Praça de Esportes Radicais, né? E a própria Câmara, na postagem, diz lá que o Léo, eu não sabia que ia ter reforma na minha calçada, não. Ou seja, como é que o presidente da Câmara não sabe que a calçada do prédio da Câmara vai ser reformada, né? Então, ou seja, tem muita mentira, muita enganação nesse governo, e isso aí as pessoas estão percebendo isso. É muito ruim porque muitas pessoas acreditavam que as coisas iam melhorar, e as coisas que já não estavam ruins, quase um ano atrás, pioraram e pioraram bem mais. Bom, o que você viu agora foi só um aquecimento para o programa Debates de amanhã. O barulho que você escutou é Gilberto dando sinal que acabou o tempo. Nossa, não acabou não. Falta 2 minutos ainda. Nós temos direito a esse meio-dia cravado, né? Esses 2 minutos. Olha só, no programa de debate de amanhã a gente vai estar debatendo, além de outros assuntos, também essa pesquisa que saiu agora. E você pode vir amanhã? Não, eu tenho um compromisso amanhã às 9 horas, eu tenho uma palestra de 9 a 11, então vai ser bem complicado. No final sempre tem estica um pouquinho a conversa, né? Quem vai estar com a gente aqui amanhã, já confirmou a presença dele ontem à noite comigo, é o Dr. Maurílio Schiavo. Uma Dr. boa. Maurílio vai estar com a gente aqui e a gente vai debater esses assuntos, né? E um deles, vamos debater a cidade, e um deles, essa pesquisa publicada hoje no jornal com a assinatura aí do Vanderlei Pérez. Fim de programa. A assinatura da matéria, né? Porque a assinatura da pesquisa é do Instituto Informa e o cara vem acertando uns resultados aí nas últimas eleições, principalmente, né? Em princípio, parece que é uma pesquisa correta, séria, e foi feita com a intenção realmente de descobrir o quadro real da administração municipal 10 meses atrás. E esse quadro foi ruim, essa avaliação, tanto que a prefeitura não divulgou o que pagou 27 mil para poder, mais à frente, divulgar se o resultado fosse favorável, né? E, além de não divulgar, ainda escondeu da imprensa essa pesquisa, que a gente agora só tem conhecimento a partir dela ter sido vazada. Vazada, é um documento público, né? A gente conseguiu esse documento público na Câmara, com o vereador, no gabinete do vereador Marcos Angel, e não há nada de ilícito nisso, porque a pesquisa foi paga com dinheiro público. A informação que está ali, se o prefeito não quisesse que o povo soubesse como ele estava avaliado 10 meses atrás, ele que não fizesse a pesquisa, ou então que pagasse com o seu dinheiro, que aí a pesquisa seria dele. Como foi pago com dinheiro público, a pesquisa é nossa, nós temos o direito não só de ver, como avaliar e comentar sobre esse resultado da pesquisa. Ok, minha gente, chegamos ao final do programa de hoje. Amanhã tem debate, já falei que a pesquisa é um dos assuntos de amanhã. O Dr. Maurílio vai participar do programa, o Zé Carlos Faria também. E agora, só amanhã tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, daqui a pouquinho está no YouTube. E você vê aí nas redes sociais, no site do Diário, você tem tudo o que está acontecendo na cidade. Muito obrigado a todos vocês, um bom final de dia e quentinho, tá um calorzinho bom, né? Daqui a pouco eu imagino como é que tá aí fora. Calor, Vanderlei? Bastante, e vai ficar, amanhã ainda continua com calor. Aquele abraço, pessoal, boa tarde.